Oi, gente, estou de volta para dar aquela dica aqui para vocês nessa atividade, a 25ª atividade que eu deixei aí para vocês. É sobre o texto anterior, The Cat and the Mouse. Lembra que a gente viu essa atividade? Ela aqui, ó, a 24ª aula de inglês, The Cat and the Mouse, ok? A gente viu essa atividade aqui, ó. Então faltou vocês resolverem aqui a música, tá? A música de Beyoncé, If Were a Boy, ok? Eu deixei aqui a música, vou deixar também um videoclipe da música com as lyrics, que são as letras, para você resolver aqui as atividades. Tem que resolver o primeiro, escutar a primeira parte da canção e preencher as lacunas com as palavras do box. As palavras do box são esses verbos: chase, caçar, paquerar; confronted, confrontado; day, dia; girls, garotas; stick up, beer, chase outra vez; bed e one bed, ok? Então você vai preencher essa primeira parte com isso aí. Não se preocupe, todas essas palavras aqui tá lá no texto, tá lá na letra da música. Segundo quesito, você vai colocar os versos na ordem correta. Será que esse aqui é aqui, o primeiro? Será que esse não é o segundo? Então, só é olhar para a letra da música e preencher. E o terceiro, colocar os verbos dos parênteses no tempo verbal correto. O verbo está aqui dentro dos parênteses, você vai colocar no tempo verbal correto, aqui nas lacunas, ok? É isso, só precisa fazer até aí. Se tiver mais alguma coisa aparecendo aí, é só explicação, não é para fazer mais nada, ok? Agora, eu deixei também essa outra atividade aqui para vocês preencher aqui essas lacunas. Aí ele diz, ó, complete as frases, as sentenças condicional. Que condicional é essa? Conditional sentence. Pode ser a tipo 1 ou a 2. A1 ou A2. Como assim, professor? Explique melhor. Vamos lá. Vou explicar agora. Por meio dessa explicação, vocês vão conseguir fazer essa atividade aqui. Eu não vou fazer essa atividade para vocês. Mas, se vocês prestarem bem atenção na explicação aqui, vocês vão conseguir fazer lá, ok? Então, a explicação aqui a regra gramatical é first and second conditional. A condicional, a primeira condicional e a segunda condicional. Então, preste atenção na formação, a regra da formação aqui, ó. A formação da first conditional é if mais present simple mais future. Pode vir também may mais infinitivo, can mais infinitivo, ou pode simplesmente vir um modo imperativo. Mas sempre vai ter o if, o present simple. E a segunda frase pode aparecer algum desses daqui. Ok? Então isso aqui é tudo. Tudo que vocês precisam saber para colocar direitinho lá é essa regra aqui, ó. Então, se você prestar bem atenção nessa fórmula aqui, vocês conseguem fazer. Vai ter que ter o if, vai ter que ter o present simple, future simple, may plus infinitive, can plus infinitive, or imperative. Ok? Vamos ver então. Fazer essa primeira parte. Preencha as lacunas com a forma correta dos verbos dados. Para fazer para formar a first conditional. Então, aqui de 1 até 10, para formar a first conditional, primeira condicional. A regra é essa. If, simple present, simple future, may plus infinite, can plus infinite, ou imperative. Essa é a regra. Então, vamos ver. Os verbos dados que ele diz, the verbs given, é essa aqui, ó, que está dentro de parênteses. Ok? Vamos ver. O verbo aqui é o verbo go. Go. Ok? Eu tenho aqui if, já estou vendo de cara if. Eu estou vendo aqui, ó, will see.
Se é o verbo ver, ele está com a ajuda do will, jogando ele para o futuro simples. Então, eu estou vendo aqui o if, eu estou vendo já na segunda frase o futuro simples. Essa aqui é a segunda frase. Depois de vírgula aqui, já é outra frase. Ok? Então, na segunda frase, eu estou vendo o futuro. E aqui na primeira, eu estou vendo o if. Então, raciocina comigo. Se eu já estou vendo o if e eu estou vendo o future simple, falta o quê? Isso, falta isso aqui, ó. Present simple ou simple present. Tá faltando isso aqui. Então é isso que ele quer que você faça. Pegue esse verbo e coloque aqui no present simple. E é tão fácil, sabe por quê? Porque esse verbo vai estar conjugado aqui, ó, na segunda pessoa. E esse verbo conjugado na segunda pessoa do presente simples não muda, ele continua do mesmo jeito. Então é só repetir. Isso. Segundo, as crianças, the children. Children é o plural de child. Criança, crianças. As crianças são elas, as crianças. Ok? Felizes se a mãe delas permitir que elas vão para a festa. O verbo que ele quer que você coloque ali é o be, verbo to be. Ok? Então, raciocina comigo. Se eu já estou vendo aqui o if. Ok? Já estou vendo aqui o if. Já estou vendo o segundo verbo aqui, né, no present simple. Presente simples. Já tem aqui, ó, presente simples. E já tem o if. Está faltando o que, minha gente? Isso. É você raciocinar. Está faltando ou um daqueles carinha lá. Ó. Future simple, may plus infinitive, can plus infinitive ou imperative. Então é isso. Então as crianças vão ficar felizes, irão ficar felizes, se a mãe delas permitir elas irem para a festa. Então é futuro. Então eu vou pegar esse verbo aqui e coloquei ele aqui no futuro, que é o próprio to be, mas só que para colocar no futuro simples eu tenho que colocar o will. Esse carinha aqui, ó. Ó, sempre o eu na frente e o verbo que você quer colocar no futuro depois dele. Que no caso aqui é be. Então, ó, vou colocar o eu, be. Ok? Então, ficou no futuro. As crianças estarão felizes, ou vão ficar felizes, se a mãe delas permitir elas irem para a festa. Ok? Agora com o verbo buy. Buy é o verbo comprar. Ó, se eu ganhar na loteria, uma grande casa, uma casa grande, comprar. Eu já estou vendo aqui o if. Eu já estou vendo o outro verbo aqui no present, simple present. Ó, tem o if, tem o present simple. Tá faltando o quê? Faltando o quê? Um desses daqui, ó. Raciocina. Se eu ganhar na loteria, eu comprar uma grande casa, eu comprar uma casa grande, eu comprarei uma casa grande. Então, aqui vai ser will buy. Eu vou comprar uma casa grande. Ok? Tá faltando o que então? O future. Ok? 4. My mother will be hungry if I. Minha mãe ficará aborrecida, chateada, se eu em casa tarde. O verbo aqui é come, que é o verbo vir. Ok? Então, minha mãe estará chateada, vai ficar chateada. Eu estou vendo aqui o futuro claramente, will be, futuro. Eu estou vendo o if aqui. Então, raciocina. Se já tem o if e tem o futuro, falta o quê? Tem o futuro. Tem o if. Falta o quê? Present simple. Então, é só pegar esse come e colocar no present simple. E o present simple só vai modificar quando for terceira pessoa do singular, que é primeira. Ó. Então, é só repetir. Come. Ok? Ele fica do mesmo jeito. 5. If it, we can have a picnic. Ó, lembrando aqui que rain, que é o verbo que ele quer que você coloque na negativa, rain. Rain é fenômeno, é um verbo
considerado fenômeno da natureza. Chover, chover, ok? Chover, ok? Ele quer que você bote not rain, não chover, não chover, ok? Só que verbos que são fenômeno da natureza, o sujeito para conjugar ele sempre é esse carinha aqui, ó, it, que é a terceira pessoa do singular, ok? Eu já estou vendo aqui que eu tenho o if e eu tenho o can no infinitivo, com have aqui, ó, can mais infinitivo. Já estou vendo aqui o can e o infinitivo do have. Okay? Então está faltando o quê? Se eu já tenho o can infinitivo e eu tenho o if, está faltando isso aqui, ó, present simple. Ok? Então eu vou pegar isso aqui e colocar no presente simples. Só que, preste atenção, quando eu vou colocar na negativa, no presente simples, essa negativa eu tenho que colocar o do. Ok? Do not. Assim, ó. Do mais o not. Só tem um detalhe que você precisa lembrar. Isso aqui é terceira pessoa do singular, it. Então, todos os verbos conjugados na terceira pessoa do singular, eles recebem uma alteração. E a regra ainda diz que se esse verbo terminar com a letra O, ele vai ganhar ES quando conjugado na terceira pessoa do singular. Ok? Professor, aquele ali que o senhor colocou, não tem isso aí não. Claro, porque ele não está conjugado na terceira pessoa do singular, ele está conjugado na segunda pessoa. Mas aqui é terceira do singular. Então esse verbo vai receber uma alteração. Verbos terminados em letra O vai ganhar ES quando conjugado aqui na terceira do singular. Então, does not. E ainda eu posso colocar na forma contraída, que é N apóstrofo T. Agora sim eu coloco rain, que é chover. Ok? Rain. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Se não chover, nós podemos ter um picnic. Ok? Sexto, número 6. Aqui eu estou vendo, ó, if you. Então, o verbo que ele quer que você coloque é se. Se, já expliquei lá em cima que esse verbo se é o verbo ver. Ok? Então, se você ver Tom, peça para ele me ligar. Ok? Então, lembrando, pessoal, ó, se, verbo ver. Eu tenho aqui if. Beleza. Eu tenho if. Eu tenho a segunda frase, ó, com um desses daqui. É futuro? Não. Isso aqui não é filter. Peça para ele me ligar. Por favor. Peça para... Por favor, diga-lhe para me ligar. Diga a ele para me ligar. É o may? Não. É o can? Não. Ah, é o imperative. É o imperativo. A forma imperativa diz que também pode ser um pedido. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um convite. Aqui é um pedido. Ó. Ele pediu, por favor, diga a ele para me ligar. Ok? Então aqui é o if mais o imperativo. If mais o imperativo. Então está faltando o quê? O presente simples. Ok? Então você vai pegar esse carinha aqui e jogar aqui no presente simples. Como é a segunda pessoa que vai conjugar, you, então ele se repete. Ou seja, não tem alteração. Você pega ele e joga ali. Difícil, né? 7. If Jane. If Jane. Jane é ela. A terceira pessoa do singular. Ok? Todos os exames, todas as provas. Se Jane, todas as provas, os pais dela estarão bem agradecidos. Então, estou vendo o futuro aqui, will be. É o futuro, filter simple, e temos o if. Então, raciocina. Se já tem o if, ele tem o filter simples, filter sample, ou futuro simples, só falta o que, minha gente? Isso aqui, ó, present simple. Ok? Então, eu vou pegar isso aqui e colocar aqui no present simple. É só repetir, professor? É? É só repetir? Tem certeza? Preste atenção. Terceira pessoa do singular, Jane, ela.
se é terceira pessoa do singular, esse verbo tem que sofrer uma alteração. E a regra diz que verbos que terminam com ss, acrescenta-se es no final dele, quando conjugado na terceira pessoa do singular. Então tem que botar es passes. Se Jane passar em todas as provas, os pais dela estarão bem agradecidos, ficaram bem felizes, ok? Aqui é uma pergunta, ó. Olha a interrogação aqui no 8º. É uma pergunta, ó. Ok? She come. Ele quer que você coloque she come. É uma pergunta. Se você pedir a ela, she come. Ela vem? Então, ó, eu tenho if, eu tenho ask, que é o verbo pedir ou perguntar. Tá conjugado no simple present, aqui na segunda pessoa, simple present. Então eu tenho if e tenho o present simple, ou simple present. Tá faltando um desses daqui, ó. Ok? Então, vai ser o seguinte, o will, você vai colocar o will ali na frente, depois repete o que está dentro do parênteses. Will she come? Que vai ficar o seguinte. Ela virá, ó, o will vai jogar o come no futuro, que é vir, vai ficar virá. Ou ela vai vir. Ela vai vir ou ela virá se você pedir a ela? Se você pedir a ela, ela vai vir. Ok? Então é isso. Aqui, if Andrew. Aí ele quer que você bote esse verbo aqui, work. Eu estou vendo aqui o futuro já. Okay? Vendo aqui que aqui está o tempo verbal futuro, tá? Não é que eu estou vendo o futuro, não. Eu não tenho bola de cristal para ver o futuro. Não, não é isso. Eu estou vendo aqui que aqui tem o tempo verbal future simple. Ou simple future. Ok? É isso que eu estou dizendo. Eu já estou vendo aqui o simple future. Estou vendo o if. Okay? Então, a regra diz se tem o if e tem o future simple, falta o quê? O present simple. É isso. Você vai pegar esse verbo, work, e colocar aqui, que é o verbo trabalhar. Ok? Se é terceira pessoa do singular, Andrew, é ele. Ele, terceira pessoa do singular. Então, esse verbo aqui, ó, vai ganhar um S ali, work. Work, coloca um S, works. Ok? E a última, número 10 aqui da first conditional, diz o seguinte, você vai completar com o verbo to be. We may go to the beach if the weather... Ó, nós podemos ir para a praia se o tempo bom. Verbo to be, completar com o verbo to be. Então, eu estou vendo aqui o if. Temos o if. A regra diz que tem que ter o if. Sim, temos. Já vi ele aqui. Temos que ter o present simple mais um desses daqui, ó. Tá? Eu estou vendo aqui o may. May mais infinitivo. Ele aqui, ó. May go to. Eu estou vendo o may e junto dele tem um verbo go to. Ok? We may go to the beach. Então, estou vendo o may e o go no infinitivo. Ok? Então, eu tenho aqui o if, eu tenho o may, está faltando o quê? O simple present, present simple, que é o verbo to be. Ó, nós podemos ir para a praia se o tempo, weather, tempo ou clima, estiver bom, que vai ser o be, verbo to be, como aqui, terceira pessoa, se o tempo é ele, it. O tempo é ele, it. Então, terceira pessoa do singular, o verbo to be vai ficar assim, conjugado is. Terceira pessoa do singular. Agora, aqui, ele diz que é para você preencher as lacunas com a forma correta dos verbos dados para formar a second conditional. A second conditional. E a regra está dizendo aqui o seguinte, ó, que a second conditional é assim a regra. É if mais o passado simples. Cuidado, viu? Mudou agora, não é mais o simple, o present simple. É o past simple. Então, tem que ter o if, o passado simples e um desses carinha aqui, ó.
would, could, might, ou melhor, might mais infinitivo. Então, would, que é o fazedor do futuro do pretérito, ok? É o passado de will, que a gente aprendeu agora, o will, que é o futuro simples. O would é o passado de will, ou seja, esse would vai colocar no futuro do pretérito. Como assim, professor? Futuro do pretérito. Bem, o futuro do pretérito é aquele tempo verbal que mostra mostra, deixa eu me lembrar aqui, would. O futuro do pretérito vai mostrar possibilidades imaginárias, hipóteses, ok? Situações hipotéticas, imaginárias. O could é o passado de can, ok? É tudo no passado aqui, a second conditional é tudo no passado. O might é o passado de may, ok? Então, é todos esses aqui no passado. Só não tem o imperativo. Não tem aqui, ok? Não tem. Mas então vamos lá. A regrinha é essa. If, passado simples, would, could, might, mais infinitivo. Vamos ver aqui. Então, para fazer a second conditional. Ok? Vamos lá. If I would go to the doctor. Ele quer que você coloque o verbo to be. Aqui, ó. Eu tenho with. Ok. Tô vendo ali o if. Tô vendo would go. Would go. Ó, a regrinha diz que tem que ter o would e tem que ter o if. Tá faltando o quê? Isso aqui, ó. O past simple. Então, o would aqui vai jogar esse verbo go para o futuro do pretérito. O verbo go é ir. Com o auxílio do would vai ficar iria. Certo? Essa é a situação hipotética, imaginária. Iria. É o futuro do pretérito. Iria. Ok? Então, estou vendo o if. Estou vendo o would. Só está faltando o quê? O passado. Ok? A regra diz past simple. Então, estou vendo aqui, está faltando o passado. Então, tem que pegar esse verbo to be e colocar ele no passado. Agora, tem um detalhe, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Como é que se comporta o verbo to be no passado? O verbo to be no passado tem duas formas, was e were. Se você pegar a regrinha, a tabela dos verbos irregulares, você vai ver, ok? Olha ele aqui, ó, to be. Pode ser, na forma base, que é o infinitivo, ele é be, to be. No passado, ele tem duas formas, was e were. E o passado particípio é been, ok? Mas, professor, como é que eu vou saber se é was ou were? Okay? A conjugação é essa aqui. Para a primeira pessoa é was. Para a segunda pessoa, que é você, é were. Para a terceira pessoa do singular, é was. E para todo o plural, primeira do plural, we. Segunda do plural you. Terceira do plural, they. Vai ser were. Ok? Essa é a regra do to be no passado. No entanto, pode esquecer, porque quando a gente está falando de second conditional, tá? O verbo to be sempre vai vir com were. Sempre você vai ter que escolher esse aqui, were, porque estamos falando de subjuntivo. Ok? Isso mesmo. Então, a second conditional é subjuntivo. Ok? Então, aqui vai ser sempre were. Então, were. Você viu na letra da música que era a letra da música de Beyoncé. Qual é o título? If I Were. Olha aqui, ó, primeira pessoa. I. Não era para ser was, segundo a regra do como é que se comporta o verbo to be no passado. Primeira pessoa é was. Mas por que tem were? Porque é subjuntivo. Se eu fosse você. Então,
Melhor, desculpa, aqui está dizendo o seguinte, se eu fosse um garoto, ok? No caso, uma menina falaria isso aqui, né? Se eu fosse um garoto, fosse, vai ser were, não pode ser was, ok? Então, aprendam isso. Na second conditional, o verbo to be, numa forma subjuntiva, vai ser were, ok? If I were you, se eu fosse você, I would go to the doctor. Se eu fosse você, eu ia para o médico. Ok? Segundo, if Mary had insurance, she paid for the damage to her car. Então ele quer que você coloque have to, que é ter de. Ter de. Ok? Só que ele quer que bote na negativa. Então eu estou vendo aqui o if, beleza? Estou vendo aqui o have que está no passado. Então a regrinha diz o quê? Tem que ter o if, tem que ter o passado simples. Então aqui no segundo tem o if e tem o passado simples. Está faltando o quê? Um desses carinha aqui, ó. Pode ser would, could, might, plus infinitive. Então, ó, vamos entender a frase? Se Mary tivesse seguro, se Mary tivesse seguro, ela teria ou não teria pago, não teria que pagar pelos danos ao carro dela. Então, teria vai ficar como teria futuro do pretérito, que aqui se faz com would. Ok? Teria. Ela would. Aí eu tenho que colocar na negativa not, ou eu coloco would not, ou eu coloco na forma contraída, N apóstrofe T. Wouldn't have to. Ok? Então vai ficar assim, ó. Isso mesmo. Wouldn't have to. Se Mary tivesse seguro, ela não teria de pagar pelos danos ao carro dela. Ok? If Scott, se Scott, the answer, he would help me. No. No. O verbo know é o verbo saber, conhecer. Na dúvida, você confira na tabela, tá, dos verbos irregulares. Esse aí é um verbo irregular. Ok? Olha ele aqui, ó. No. O passado é como? Knew. Knew. Ok? Então é essa forma que você vai usar. Knew. Ok? Então, no, knew. Por quê? Porque aqui eu tenho o if, eu tenho o would e happy, ajudaria, futuro do pretérito, would happy. Tá faltando o que então? Se eu tenho o if, ok? Se eu tenho o would, falta o quê? O past simple, passado simples. É isso que eu vou fazer. Vou pegar no e colocar no passado simples. Como esse verbo é irregular, tá? Tem que saber escrever. Por isso que eu disse, olha na tabela, ó, new. Ok? É essa a forma correta que você vai colocar. New. Isso. Aí vai ficar como? Se Scott soubesse a resposta, ele me ajudaria. 4. If Mary were smarter clothes, she more attractive. O verbo que ele quer que você complete é look. Look, que pode ser o verbo aparentar ou mostrar, aparentar, mostrar, ou simplesmente olhar. Ok? Eu tenho aqui if, eu tenho aqui were, esse were é o passado em were. Ok? O W, deixa eu ver se temos ele aqui. Não, tem ele aqui, ó, wear, que é o verbo vestir, no sentido de usar, ok? Olha o passado dele aqui, wore, ok? Então, já temos ele aqui, temos if e temos o passado. Falta o quê? Se eu tenho if e tenho o passado,
falta um desses daqui, ó. Ok? Vamos entender. Se Mary vestisse roupas mais inteligentes, ela mais atrativa. Aparentaria mais atrativa. Ela ficaria com uma aparência mais atrativa. Então, aparentaria, look, é o futuro do pretérito. Então, eu vou colocar o que aqui? O would look. Ok? Would look. Aparentaria mais atrativa. Would look. Ok? 5 é uma pergunta. Ó. O 5 é uma pergunta. Tá vendo a interrogação? É uma pergunta. You go. Eu tenho if? Tenho. Eu tenho o passado simples? Tenho. Invited. Convidou. Então, ó, se eu tenho if e tenho o passado simples, então falta um desses carinha aqui, ó. Ok? Falta um daqueles dali. Número 4. Melhor, o número 5, né? O 4 a gente já fez. Ok? Então, aqui, ó, para a festa, melhor, para a festa dele, se ele convidasse você, para a festa dele, se ele convidasse você, você iria, o verbo go, o verbo ir, você iria para a festa dele se ele convidasse você, então eu vou pegar esse go e colocar no futuro do pretérito, que se faz com o would. Então é isso que falta. Okay? Simplesmente eu vou colocar o would na frente e repito o que está ali dentro de parênteses. You go. Você iria para a festa dele se ele convidasse você? Ok? Sexto. O sexto diz o seguinte, ó, pessoal. You fatter if you ate cups every day. Cupcakes, cups, cup, que é um docinho, né? É um bolo que tem um recheio doce, ok? Então, gordo ou gorda, fat. Ou pode ser o substantivo gordura, fat. Mas aqui ele está no comparativo, ok? O comparativo, a regra diz que é só colocar ER. Mas quando o verbo tem sanduíche de vogal, aqui a vogal está no meio de duas consoantes, o F e o T. Quando isso acontece, para formar o comparativo, eu tenho que dobrar a última consoante, ou seja, repetir a última consoante e depois acrescentar o ER. Então aqui é mais gordo ou mais gordo, depende de quem esteja se falando aí. Então, você mais gordo se você comesse. Olha, o verbo aqui está no passado, tá? Okay? Com a ajuda do if, ele está indo para a second conditional, ou seja, o modo subjuntivo. Se você comesse, tá? É o passado. Vamos ver aqui, ó. Eat. Eat, que é o verbo comer. Eat, porque ele é irregular, por isso que a gente está vendo aqui na tabela. Eat, olha aqui, ó. Eat, ate. Está no passado. Ate. Então, ó, ele está no passado aqui. Então, eu estou vendo o if e estou vendo o verbo no passado. Então, está faltando o quê? Tá? Se eu tenho o if e tenho já o verbo no passado. Falta um desses carinha aqui, ó. Ok? Falta um desses daí. Então, esse sexto quesito ficaria o seguinte. É o verbo get, que ele quer que você coloque. Get. Pode ser, get é um verbo chamado... É um verbo que serve para toda a obra. É pau para toda a obra. Ou seja, ele se adequa a muitas situações. Pode ser obter, ganhar, pegar, chegar, ficar. Pode ser. Então, você ficaria mais gordo se você comesse cups every day, todo dia. Cups every day. Okay? Então, ficaria. Então, como é que eu vou colocar ficaria? Vou colocar o would get. Ok? Então, vai ficar, ó. Você ficaria mais gordo se comesse cups todo dia. 7. No 7, temos aqui o seguinte, ó. Temos o if
e temos o would. Já estou vendo o if e o would. Então falta o quê? O passado. Só eu pegar esse verbo e colocar no passado. Tá na dúvida? Não sabe como é o have no passado? Vai na tabela dos verbos, dá uma olhadinha. O verbo começa com a letra H, have. Então o passado dele é had. Ok? Had. Então você coloca aqui had. Pronto. Se você não tivesse mais tempo, você se exercitaria mais. Se você tivesse mais tempo ali. If you had more time, would you exercise more? Se você tivesse mais tempo, você se exercitaria mais? Faria mais exercício? Oitavo. No oitavo, preste atenção no oitavo. Ele quer que você coloque o verbo drive, dirigir, drive, na negativa. Eu já expliquei aqui que na negativa, okay, apareceu um aqui na negativa quando a gente estava fazendo o first condition. Eu expliquei que na negativa tem que ter o auxílio do do. Ok? Lembra que eu falei? Isso. Então aqui eu vou precisar do do também. Só que aqui, ó, o verbo drive vai para o passado. Eu já tenho o if, eu tenho o would. Tenho o if e tenho o would. Então falta colocar esse verbo no passado. Lembra da regrinha? A regrinha é a seguinte, ó, if mais past simple mais um desses daqui. Eu estou vendo ali que tem if e estou vendo que tem would. Então falta o past simple, passado simples. Então eu vou colocar o drive no passado, ok? Qual é o passado de drive? Drive, que é dirigir, pode ser drove, que é o verbo dirigir, ok? Só tem um detalhezinho. Ele quer que bote na negativa, ok? Aí eu já expliquei que tem que colocar o do. Mas só que aqui é passado, tem que colocar isso aqui no passado. Então, do tem que ir para o passado também. Ó, se eu precisar aqui o do, como é o passado de do? Did. Então, eu vou colocar o did em vez do do, que é o passado de do. Did. Ah, colocar no passado. E agora a negativa. Ó. A negativa pode ser na forma longa, not, ou pode ser na forma contraída, n, apóstrofe, t. Ok? Já que esse verbo did já é o passado, então esse outro aqui não precisa mais ir para o passado, só é repetir. Ok? Didn't drive. Se ele não fosse tão cuidadoso, eu confiaria, né? Eu confiaria para ele me dar uma carona. Okay? Se ele não fosse tão cuidadoso. Melhor, desculpa. Se ele não dirigisse tão cuidadoso, se ele não dirigisse tão cuidadosamente, eu confiaria nele para me dar uma carona, ok? Se ele não fosse tão cuidadoso, ok? If he didn't drive so carefully, I would trust him to give me a lift, uma carona, ok? Nono quesito. Eu estou vendo aqui no nono o if, e eu estou vendo o would go, que é o futuro do pretérito. Would go, ok? Então tem o if e tem o would go, que é o futuro do pretérito, ok? A regra diz que pode ser com ele, né? Pode ser o if e o would. Agora está faltando o quê? O passado simples. Então simplesmente, né? Aqui só é pegar o passado de find e colocar aqui, ó. Tá? Não sabe como é o passado de find? Procura na tabela dos verbos irregulares. Find, o passado é found. Ok? Então, simplesmente escreve aí found. Okay? E o décimo? O décimo, ele quer que bote o verbo to be na negativa. Ok? Verbo to be na negativa. Vai ficar aqui o seguinte. Jessica hungry if you told her the truth. Então, ela está dizendo Jessica
aborrecida se você contasse a verdade para ela. O verbo tell, ok? É um verbo irregular, por isso que vamos ver aqui na tabela tell. Com T, tell. Olha aqui, ó, tell, que é o verbo contar, dizer. O passado dele é told. Então a gente já pode ver que aqui está no passado. Eu tenho o if e tenho o passado. Tá faltando um desses carinhas aqui, ó. Ou would, could, might, plus infinitive. Então, ó, Jéssica não estaria aborrecida se você contasse a verdade para ela. Não estaria. Então é o would. Would be. Ok? Só tem um detalhe, tem que estar na negativa, né? Então você coloca aqui N apóstrofo T. Ok? É isso. Agora aqui nesse terceiro exercício é a mesma coisa, só que ele quer que você coloque first conditional ou a second conditional, igual o exercício que eu deixei para vocês fazerem. Pode ser o tipo 1 ou o tipo 2. Ou seja, ou first ou second. Você que decide aí. Porque nesses exercícios aqui era só first, second. Aqui era só first conditional. E aqui era só second conditional. Agora aqui não, aqui está misturado. Ok? Então, vai ficar o seguinte, o verbo call, que é o verbo chamar ou ligar. Will she come if Jason? Ela virá se Jason chamar ela. Já estou vendo o if e estou vendo o futuro. Então só falta colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. No passado, não. Não vai dar. Vai ter que ser no present. Porque se é Jason, Jason é ele. Terceira pessoa, então é um caos. Ok? If Sarah were rich, she... Se Sarah fosse rica, se Sarah fosse rica, ela... Se Sarah fosse rica, stay, que é o verbo ficar. Ok? Vai ter que colocar esse verbo aqui. Se Sarah fosse rica, ela... An expensive hotel. Ela não ficaria num hotel caro. Então vai ficar o que? Não ficaria. Would, na negativa, N apóstrofo T. Ué. N apóstrofo T. E o stay. Ok? Se Sarah fosse rica, ela... Se Sarah fosse rica, ela ficaria. Não, não é na negativa aqui, não. Stay. Se Sarah fosse rica, ela ficaria num hotel caro. Expensive hotel. Se Sarah fosse rica, ela ficaria num hotel caro. Ok? Terceiro. If he, I will never speak to him again. No apologize. Esse verbo aqui, apologize, se desculpar. Ok? Na negativa, apologize. Então é o seguinte. Se ele não se desculpar, eu nunca mais falo com ele outra vez. Ok? Então, se ele, terceira pessoa, ó, vai ser o de ES, porque terceira pessoa. Ok? A negativa agora, N apóstrofo T, e repete apologize. Apologize. Ok? Se ele não se desculpar, eu nunca mais falo com ele. If dead. O verbo que ele quer que você coloque lá é fix. Só que tem a regrinha que diz que verbos que terminam com X, se for simple present, verbos que terminam com X vai acrescentar ES quando conjugado na terceira do singular. E dead é ele. Ok? Então, fix. Ok? Oh, deu errado ali. Fix. Se papai consertar a TV, nós seremos capazes de assistir nosso programa favorito. Nós vamos conseguir assistir nosso programa
favorito. 5. O 5. If I were you, se eu fosse você, eu to her more politely. Speak é o verbo falar. Se eu fosse você, eu would speak. Se eu fosse você, eu falava com ela mais educadamente. Politely. Se eu fosse você, eu falaria com ela mais educadamente. Would speak. If Sue her key, she would have to stay to her grandparents. Lose. Eu tô vendo aqui o would e eu tô vendo o if. O would só tem se for o quê? Não tem o would na first. Só tem o would na second. Então, é past simple que falta aqui. Eu vou pegar esse verbo aqui, ó, lose, e colocar no passado simples. Você não sabe como é? É lost, não é? Lost. Se você não sabe, ó, você vai lá na tabela dos verbos e procura com a letra L. Lose. 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 Olha aqui, ó, que é o verbo perder no passado. Lost. Ok? Então, lost. Se Sue perdesse a chave dela, ela teria de ficar com os avós dela. Ok? 7. O 7 é o verbo meet, que é o verbo encontrar. Ok? Então, I would não. Eu encontrar você se eu não terminar minha tarefa de casa. Aqui tem que ser na negativa, né? A negativa de will é won't. Negativa. Eu não vou encontrar você se eu não terminar minha tarefa de casa. If Zach try, Zach, terceira pessoa do singular, try, que é assim, ó, tem o Y, quando é na terceira pessoa do singular, tira o Y, coloca o I, e depois a regra é S, ok? If Zach tries harder, he will pass his driving tests, ok? Se ele tentar um nível mais difícil, ele vai passar no teste de direção, ok? 9. O 9 diz o seguinte, ó, ele quer que você coloque o verbo to be na negativa, tá? Ele já botou o would aqui e tem o if, então aqui é second conditional, é o passado, tem que colocar o verbo to be no passado na negativa, que é were, N apóstrofo T, que é na negativa, weren't, ok? 10º quesito. Tom will be amazed if you show him the picture you drew. Então, ó, show simplesmente vai se repetir, porque aqui eu estou vendo o futuro, will be, é futuro, e tem o if. Então, isso aqui é present, simple present. Você vai colocar isso aqui no simple present. Como é segunda pessoa, repete. Show. Ok? Tom vai ficar maravilhado se você mostrar a ele a imagem que você desenhou. Ok? Então é isso. Espero que isso ajude a vocês a fazer aquele exercício. Ok? Bye bye. See you the next class.